Fala, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vou gravar aqui um vídeo que faz um tempão já que me pediram e eu acabei não gravando, tá? Antes de gravar hoje, me perguntaram, falaram: Rodrigo, fala um pouquinho como é que é Portugal e tal, principalmente o pessoal que tem vontade de morar aqui na Europa, tudo mais tal. Bom, vamos lá, eu vou dar um parâmetro pessoal meu, tá? Eu vou começar pelos primórdios, né? O que é os primórdios? Saúde, educação, tal. Depois a gente vai para trabalho, depois a gente vai para algumas coisas aí mais pessoais. Questão de educação. Vou começar por educação. Eu sempre tive uma ideia da Europa no geral, na questão de educação, que realmente era muito melhor do que no Brasil e tal. E vou confessar pra vocês, eu me surpreendi. A educação é melhor do que eu imaginava. A minha filha, ela chegou aqui, teve a pandemia no Brasil, enfim, né? Deixa eu até pôr um pouquinho mais pra cá, ficar melhor. Deixa eu fechar aqui só esse teto, peraí. Deixa eu só fechar o teto aqui. Melhor pra gente gravar. A minha filha teve pandemia, né? Tivemos pandemia, então aquilo que já não era tão bom acabou ficando um pouquinho pior, né? Na questão da educação, do ensino e tudo mais. Então a Manu, quando ela chegou aqui, ela chegou sabendo escrever malemar o nome dela, né? E aí chegamos aqui. O indicado é que o filho volte um ano na série. Então, exemplo, veio do Brasil, estava na terceira. Conselho meu, chegar aqui, olha, volta um ano, muda pro segundo. Porque assim, eu percebo que esse ano, porque o ano letivo aqui ele começa em setembro e ele acaba em junho. Então a tua criança, quando ela vier, ela acabou o ano no Brasil, né? O ano letivo, que acaba em dezembro. Quando ela chegar aqui, ela vai ter que esperar o mês de setembro, na verdade, para poder entrar na escola, né? Então a Manu, nós chegamos aqui, a Manu começou em setembro, a Malemar sabia escrever o nome dela. E aí em um ano, porque nós chegamos aqui em junho, né? Em junho de 2022. E aí começou em setembro. De setembro, a gente tivemos uma conversa muito séria com a professora, né? Séria no sentido de entender como é que estava o nível e tal, enfim. E aí ela veio pra cá na segunda série. Então, teve que fazer primeira e segunda dentro do mesmo ano. E agora ela passou pro terceiro ano. E aí, enquanto as crianças precisavam aprender as matérias do segundo ano, que equivale aí ao quinto ano no Brasil, sério mesmo, no segundo ano equivale ao quinto ano de escola no Brasil, para vocês terem uma noção do que é o ensino aqui em Portugal. Então começou estudando e tal, e aí a gente contratou também uma professora particular, né? Inclusive uma professora da própria escola, que dá essas aulas particulares, e aí começou. E aí eu percebi, teve um dia que ela chegou em casa, indo pra escola, voltando e tal. Um dia que ela chegou em casa, que ela começou a ler um negocinho tal, e escreveu, aquilo, puxa, eu até fiquei emocionado naquele dia, por ver que a nossa filha, né, ela estava realmente desenvolvendo a escola. E nós íamos para a escola e a professora falava: olha, a Manu, ela é trabalhadora, né? Eles chamam de trabalhadora aqui, a criança que é esforçada, tá? A Manu é bem trabalhadora, ela tem trabalhado bastante, tal. E aí, para resumir, gente, ficamos assim bem preocupados, tal, para ver se ela ia passar de ano ou não ia, porque afinal de contas você tem que aprender, né, todas as matérias do segundo. É como se você nunca tivesse estudado em relação ao Brasil, e agora você entrasse na quinta série, então você tem que aprender todas as lições que você não aprendeu
Então foi mais ou menos nesse sentido de questão dela ter que mesmo desenvolver e tudo mais. E aí eu fui percebendo que cada vez que a Manu chegava da escola, ela tinha tido assim um aprendizado gigante, maravilhoso, sabe? Então, para resumir, as aulas começam daqui 2 semanas mais ou menos, né? Nós estamos agora no final de agosto de 2022. A aula vai começar lá pro dia 15 agora de setembro. E a Manu, eu até gravei um vídeo no canal, né? No canal do YouTube dela. Nós fizemos um canal para ela no YouTube, para ela passar para as crianças, né? Esse desenvolvimento e falar um pouquinho de algumas palavras que são diferentes aqui em Portugal, por mais que a gente fala, não, a nossa língua é portuguesa, né? Quando você chega aqui, você vê que a língua é brasileira mesmo, porque tem muita coisa que é diferente, principalmente na gramática, né? Que nem nós falamos caminhão, né? Com NH no Brasil, aqui é caminhão. Nós falamos 17, aqui é 17. Então tem assim muitas palavras que são diferentes. Nós falamos G, né? G de gato, aqui é que. Então quando você vai falar o teu e-mail, tal, você fala que, quando você vai soletrar, né? Que meio, normal. O K não tem a capa, eles falam capa. Mas são assim alguns detalhes, enfim, que tranquilo, né? A questão de hábito depois pega. E aí, no desenvolvimento da Manu, foi desenvolvendo muito, e hoje ela lê todos os dias. Então a gente adotou um procedimento de leitura diária, pega um livro, né? Ganhou uma coleção de livros aqui, e aí essa coleção de livros ela tem lido. Então eu tenho lido com ela, a minha esposa, né? 4 páginas por dia. E aí você percebe que em um ano de estudo, ela desenvolveu demais, muito. Então realmente, para falar sobre o ensino, se o teu objetivo é vir para Portugal para que a tua criança ela tenha um ensino de qualidade, realmente você não vai se decepcionar nisso, porque o ensino aqui ele é bem pegado, né? E principalmente na questão do respeito. O celular, gente, vai vibrar um pouquinho porque eu tô conduzindo, tá? Tô sem o gimbal também, então peço paciência de vocês nesse sentido. Agora são 7 minutos e 45, eu vou gravar até 10 para não ficar muito longo, e aí eu gravo outros vídeos, tá bom? Pra gente poder tratar dos outros assuntos aqui que eu cheguei a comentar. Então ela lê hoje 4 páginas todos os dias. Cada dia que passa vai destravando um pouco mais a leitura, mas hoje ela já lê de tudo, absolutamente de tudo. Então assim, isso pra gente foi um orgulho gigante, sabe? E agora no 3º ano vai entrar inglês. E nós sabemos aqui que todas as crianças europeias, sejam elas portuguesas mesmo ou não, ou estrangeira, eles terminam aqui o ano letivo com fluência no inglês, né? Eles falam entre eles na sala, fluência mesmo do inglês. Então o teu filho ele vai ser fluente em inglês. E aí tem o francês também, que tem uma ligação muito grande aqui com Portugal. Muitas famílias portuguesas têm residência, né? Tem imóvel na França e vice-versa. Então inglês e francês assim é praticamente línguas assim que são muito comuns, né? E com certeza todos eles falam. Então isso é muito, muito bom. Eu me sinto assim muito feliz e satisfeito nessa questão do ensino, tá? Então se você tem intenção de vir morar em Portugal para que o teu filho tenha um aprendizado assim realmente efetivo, com certeza vai ser uma decisão bem assertiva. E questão do respeito, Rodrigo, como é que funciona? Olha, eu vejo Portugal nesse sentido, tá, gente? De valores, de respeito, de tudo. O Brasil há 15 anos atrás, em que quando o professor ele era uma figura mesmo materna e paterna, em quesito de respeito, né, de mestre, do professor olhar feio e você já ficar quietinho e quando ele te corrigisse, você
você aceitava aquilo porque sabia que era pro teu bem, né? Não que hoje não seja, mas eu digo em questão da conduta da criança, né? Da recepção dessa mensagem, como é que ela tratava disso. Então o professor falou, fica em silêncio, todo mundo ficava em silêncio, não tinha aquela zoação nem nada disso. Então a professora aqui, ela é respeitada como uma figura materna mesmo, de indicação, inclusive a orientação no alimento, na alimentação. Se você mandar na lancheira do teu filho salgadinho, coca, esse tipo de coisa, com certeza você vai receber um bilhete da professora ou você vai ser chamado na escola para que ela te oriente sobre a saúde do teu filho. Então olha que nível que é essa questão de Portugal, né? Da questão de cuidar do teu filho como se fosse deles. Então tem muito isso, eu acho isso muito lindo. O amor que as crianças têm pela professora, sabe? Professor aqui eu não cheguei a ter, né? Se você mora aqui em Portugal também e você tem um filho professor, minto, tem na educação física, eu cheguei a ver, mas eu não, assim, a minha filha mesmo foi professora na escola, eu acabei não vendo nenhum professor, mas nesse cuidado, sabe, do filho, da educação, do respeito. E quando a criança ela é chamada a atenção na escola, o pai aqui, ele dá voz ao professor, porque sabe que se está chamando a atenção é pro bem da criança, né? Ficou com 11 minutos e pouco, vai ficar muito longo. Eu vou gravar um próximo vídeo, tá bom? Então vamos gravar sobre saúde nesse próximo, porque eu quero abordar aqui para vocês todos os assuntos. Eu quero que você, decidi para Portugal, eu vi ali uma experiência pessoal do Rodrigo, então eu já vou mais ou menos preparada, né? Nesse sentido de educação.